Essa história que eu quero contar para vocês hoje está no ano aproximadamente 460 a.C., lá naquela região do mundo onde hoje é o Irã, o Império Persa. Na época, o sucessor do grande rei Dario era um homem chamado Xerxes, ou pelo seu nome conhecido de Assuero. Essa história está no livro de Esther, aqui no Antigo Testamento. E o rei Xerxes um dia tem uma crise de insônia. O que havia acontecido é que, fruto de um conselho invejoso de um dos líderes da corte, um homem maligno chamado Amã, o Xerxes então ele é convencido a assinar um decreto para executar, limpar da face da terra o povo hebreu, os judeus. Mas mal sabia ele que um desses hebreus, um homem chamado Mardoqueu, um tempo antes, havia frustrado um plano de conspiração dos próprios persas para matar o rei. Esse plano ficou desconhecido, mas ficou registrado no livro das crônicas do reinado de Xerxes. Pois bem, no capítulo 6 do livro de Esther, diz que naquela noite o rei não conseguiu dormir e ordenou que lhe trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. O que é que acontece? Numa noite sem sono, o rei pede um livro, justamente o livro que tem o registro do feito de Mardoqueu, frustrando aquela conspiração contra o rei. E então, quando o rei lê isso, ele pergunta o que fizeram para honrar esse homem. E quando ele sabe, então, que Mardoqueu era um judeu e que ele deveria honrar Mardoqueu, a história se desenrola, você deve conhecer os detalhes, mas fato é, então, que os judeus não vão mais morrer e, na verdade, quem morre é aquele outro que havia bolado o plano maligno. Esse texto nos fala de uma noite de insônia onde, não conseguindo dormir, o rei foi ler. O que é que você faz quando você não consegue dormir? Falar de insônia não é apenas falar de uma noite mal dormida. Eu tenho alguns problemas de insônia, não considero problemas graves, nunca precisei tomar remédio, mas às vezes a cabeça não para e são muitas preocupações e pensamentos e sonhos e atividades e a gente de fato posterga o adormecer. Mas eu quero te dizer que às vezes podemos ter uma insônia no meio do dia. O que eu quero falar com isso? É quando o excesso de problemas e preocupações nos impedem de descansar. Para mim, o problema real da insônia, ou desta insônia que nós vamos colocar entre aspas, é esse. É quando as preocupações nos impedem de relaxar. Então tem gente que, quando precisava estar dormindo, está acordado preocupado. E também tem gente que, quando precisava estar acordado, está dormindo, está entorpecido, fugindo de algum problema ou se entregando a uma depressão, alguma coisa. Eu quero lhe dizer que de uma insônia real, Deus inclinou o coração do rei para ler algo que favoreceu o seu povo, ou seja, que cumpriu os seus propósitos. Eu peço a Deus que nas minhas noites de insônia, no meu tempo acordado, ou nos momentos em que a minha mente se preocupar tanto que eu não consegui relaxar, Ele também incline o meu coração e volte os meus olhos para aquilo que eu possa vir a ler, ou a pensar, ou refletir, ou conhecer, e então entender quais são os seus propósitos para mim. Repito e deixo essa mensagem para você hoje ao longo do nosso café. Quando for difícil relaxar pelas muitas preocupações, ou quando a noite parecer mais longa e você não conseguir dormir, faça uma oração e peça a Deus que volte os seus olhos e o seu coração para aquilo que Ele quer te dizer. Às vezes você está acordado porque Deus quer te falar algo e quando Ele fala, os seus propósitos se cumprem e você descansa. Que possamos encontrar descanso no meio da insônia e dormir em paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.